não tenha ficado claro, eu não sei se é de quem está aqui, geralmente essas coisas é justamente de quem não entra nos nossos encontros e também acaba não vendo as gravações das aulas. É tão importante acompanhar as gravações das aulas, porque ajuda. Eu estou recebendo muitos termos de compromisso sem assinatura da faculdade. A pessoa preencheu tudo, assinou ela, né? Assinou a instituição, e não tem assinatura da faculdade. Então, assim, hoje, por exemplo, nas correções, ontem e hoje que eu fiz as correções, eu botei muito não concluídos e coloquei justamente essa informação, solicitando a assinatura eletrônica da faculdade. E como é essa assinatura eletrônica, né? Vocês vão abrir uma ocorrência. Acho que se puder fechar o som, gente, eu agradeço. Vocês vão abrir uma ocorrência para o núcleo de estágio. Oi, Lani, querida, tudo bem? E solicitar a assinatura eletrônica. Depois da assinatura eletrônica da faculdade, é que vocês colocam lá no ambiente, tá? Hoje eu trouxe, que eu acho que é um material que vai ajudar vocês. Eu vou apresentar ele aqui para vocês. Eu gosto de fazer isso. Ele é basicamente uma explicação de toda a disciplina. E aí eu trouxe isso para vocês hoje. Vou apresentar ele bem rápido, tá? Não vou me alongar para poder tirar as dúvidas de vocês. Eu vi que a Patrícia já levantou a mão. Eu vou tirar a dúvida da Patrícia. Aí a gente vai parar um minutinho. Eu apresento esse material para vocês, que depois tá, Menildes? Eu vou deixar a Patrícia tirar a dúvida dela. Aí, depois que a gente apresentar o material, eu abro espaço para o restante. Fica tranquilo, eu não vou me alongar. Eu vou dar o maior tempo para a gente tirar dúvidas, tá? Então, eu vou dar só a fala para a Patrícia para ela Professora, tirar a dúvida desculpa, deixa eu só dela. falar um negócio. Não Depois era a gente tirar dúvida, retorna. eu que não quero tirar dúvida, não. Uma das pessoas foi até eu, só que eu fiz uma confusão. Eu achei que era para me ter enviado por ali, aí depois já reenviei pela ocorrência, mas eu confundi, Beleza. tá bom? Já resolvi já, tá? Não, sem problema. Eu coloco lá justamente para isso, Patrícia, porque eu sei que ocorrem essas dúvidas. Às vezes anexa até o documento errado. Às vezes o Pois é, foi meu documento caso. Eu não que sabia, eu achei que era para está enviar direto, assinado, tá tá? bom? Mas é tranquilo, Obrigada. tá, gente? Eu tô sempre acessando e vou estar sempre lá. Teve outras pessoas que também fizeram isso da outra leva, e eu vi que já mandaram com assinatura e eu já dei como concluído, tá bom? Então fiquem tranquilos. Então eu vou fazer isso, tá, amores? Vamos ver. Eu acho que se tiver dúvida também no chat, não tem problema, viu? Eu tô. Ah, Lívia, eu corrijo isso também. Consegue já? A gente dentro do prazo. Fiquem tranquilas, tá, Jaqueline? Envia, deixa a primeira assinatura do núcleo, depois que tiver a assinatura, você me envia, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, eu vou mostrar aqui o material muito rápido, para a gente poder deixar bastante tempo para tirar dúvidas. Hoje a gente nem conversou muito, porque eu fiquei preocupada, estou preocupada. Eu falei, será que eu não me fiz entender? Porque isso acontece, né? Às vezes a gente acha que a gente explicou e não explicou direito. Isso acontece. Então, assim, hoje eu preparei um material que fala basicamente de toda a disciplina, de como ela desenvolve. Vocês podem me interromper se vocês quiserem, para a gente tirar dúvidas sobre isso aqui. Se for alguma coisa em relação ao que vocês enviaram, eu vou dar tempo para isso, fiquem tranquilos. Então, a nossa disciplina é estágio supervisionado 1. E me desculpe quem já assistiu a aula, porque acho que eu vou me repetir em algumas questões, mas também acho que isso é válido, né? Nos ajuda também em alguns momentos. Eu sou a professora orientadora que quem está vinculado à universidade é a orientadora. A que está em sala de aula com vocês é a supervisora. Eu também apresentei isso aqui. Então, vamos pensar como é que é a organização do nosso estágio supervisionado 1, né? Então, o nosso estágio é do curso de pedagogia para a educação infantil, que tem uma carga horária de 200 horas. Eu gosto sempre de lembrar que as pessoas às vezes falam assim, poxa, 200 horas, para que a faculdade está inventando isso? Estágio, por que a faculdade está inventando estágio? Eu sei que tem esses questionamentos, eu super entendo vocês, mas isso não é uma invenção da faculdade, não é uma disciplina ou algo que coloca para dificultar, apesar da gente saber que o estágio é super importante, mesmo se ele não fosse obrigatório por lei. Eu acho que uma pessoa que pensa bem,
bem, vocês estão pensando em se informar, uma profissão, em estar em sala de aula com crianças ou adulto ou o que for, se você não tem uma experiência, se você não vivencia em nenhum momento essa realidade, quando você estiver lá na prática, se torna bem difícil, né? Então, o estágio, ele é uma exigência por lei, uma exigência, sabe? Não é uma questão, a faculdade colocou isso no currículo. Não, a gente está sobre uma lei e nós temos que seguir esse regimento. Então, são 200 horas para você completar esse estágio. Parece muito, mas conforme vocês forem fazendo, vocês vão ver que acaba rápido. Nós temos alunos de complementação pedagógica e de pedagogia. O nosso estágio é da educação infantil. Então, o estágio supervisionado 1 do curso de pedagogia tem como objetivo proporcionar uma vivência prática da docência na educação infantil, promovendo a integração entre teoria e prática na formação dos futuros pedagogos. Seu foco principal é o desenvolvimento de competências essenciais para o exercício docente em creches e pré-escolas. Isso é importante. Não é o Fundamental 1, são crianças até 5 anos. Então, qual é a primeira etapa? Vamos entender a diferença entre orientador e supervisor de estágio, né? O orientador de estágio, que sou eu, no caso, a professora Isabel, somos responsáveis por orientar e avaliar o processo de estágio, fornecendo feedbacks construtivos e promover reflexões sobre a prática docente ao longo da oferta da disciplina no portal do aluno. Eu já falei para vocês, passando essa etapa da gente entender qual é a nossa documentação, eu trago um pouco da minha prática para vocês, porque eu acho que pode auxiliar de alguma forma. Tanto exemplos positivos quanto negativos, coisas que dão certo, coisas que não dão certo. Isso acontece com a gente em sala de aula, né? A sala de aula é uma caixinha de surpresa. O supervisor de estágio, olha a diferença, orientador, supervisor. É o professor ou a professora que está em sala de aula. Ele acompanha diretamente a vivência prática do aluno, do estagiário. Avaliamos seu desempenho em situações reais, né? Vai ter uma avaliação contribuindo para o aprimoramento das competências e habilidades pedagógicas. Então, o professor que vai estar com você em sala de aula é o supervisor. Lembra que eu falei, algumas vezes a própria escola exige que o diretor ou o coordenador seja o seu supervisor. Não é da nossa preferência, a preferência é que seja o professor, mas também não é impeditivo de você realizar o seu estágio. A etapa 2, né? Quais são as exigências básicas para que possa ingressar na jornada? Às vezes podem falar assim, poxa, mas está matriculado na disciplina? Alguém podia fechar o áudio para mim, por favor? Que tá com áudio. Alguém está com o áudio aberto. Se todo mundo puder fechar o áudio, eu agradeço. Às vezes fala assim, mas isso é o básico, tá matriculado na disciplina, mas eu já tive aluno que participou do estágio e não estava matriculado. Na etapa, obviamente, da documentação que percebeu isso. Então, você precisa estar regularmente matriculado e cursando a disciplina de estágio supervisionado 1. Caso você realize atividades de estágio antes de estar formalmente matriculado na disciplina de estágio supervisionado, essas atividades não serão consideradas como estágio extracurricular. Elas não serão, tá? Já faltou o não aqui. Você não pode estar fazendo estágio antes de estar matriculado na disciplina. Então, ele é considerado só como um estágio extracurricular, que não está ligado com o nosso estágio aqui. A unidade de educação básica da rede pública de ensino e unidade de ensino privado. Então, onde você pode realizar os seus estágios, tanto na rede pública quanto na rede privada. A gente sabe que a rede pública, ela tem algumas prefeituras, tem exigências diferenciadas de documentação. E o núcleo de estágio de empregabilidade, ele está consciente sobre isso. Às vezes tem plano de atividades, e eles já conhecem essa documentação e ajudam vocês na hora de preencher. Às vezes tem algo que precisa da própria assinatura da faculdade. Essa é uma parte do núcleo de estágio, tá bom? E aí, qual é a etapa 3 das unidades? Porque eu já tive gente me perguntando, professor, eu vou entregar o relatório, aonde eu envio isso? Nas unidades. Só que elas são abertas gradativamente. Elas seguem o nosso cronograma, tá bom? Então, atualmente, nós estamos na unidade 1.
que é o termo de compromisso, que é um documento obrigatório que formaliza o vínculo entre. Documento é um contrato, lembra que a gente falou semana passada? Entre o estagiário, a instituição de ensino, que é nós, a Unileia, e a escola. Ele define as condições do estágio, incluindo carga horária, atividades previstas, local de realização, supervisores responsáveis e o plano de atividades. E a carta de aceite. Então, nesse momento, nós estamos com a unidade 1 aberta, onde vocês têm que enviar o termo de compromisso e a carta de aceite. Eu tive uma pergunta assim, professora, eu mandei o termo de compromisso. Depois que você corrigir, eu vou mandar a carta de aceite. Não precisa ser assim. A partir do momento que vocês têm assinatura na carta de aceite e o carimbo, vocês podem enviar lá, que eu já dou o okzinho, já dou o concluído, tá bom? A mesma coisa com o termo de compromisso. O termo de compromisso ele tem que ter o quê? São 3 assinaturas, lembra? Primeiro, obviamente, é de vocês, porque vocês que pegam o documento. Eu estou falando nessa ordem, gente, mas a escola assinou, eu vou assinar depois. Nada impede. A última assinatura, que é a assinatura final, é a da faculdade. Para que tenha assinatura da faculdade, tem que ter a assinatura de vocês, a assinatura da escola. Aí vocês vão abrir uma ocorrência, né? Para o núcleo de estágio e empregabilidade, solicitando a assinatura eletrônica. Eles vão verificar todo o documento, está todo correto, e depois vocês vão ter a assinatura eletrônica. Aí eles reenviam para vocês esse documento. Depois dessa última assinatura, vai vir não sei quem já recebeu aqui, vem no final, assinatura eletrônica, escrita assim mesmo, tá? Da faculdade. Depois dessa última assinatura, vocês vão pegar esse material, o termo de compromisso, e vão colocar lá no nosso ambiente, para eu poder dar o concluído também. Depois que vocês têm a assinatura final da faculdade, quer dizer que o estágio de vocês já está formalmente assinado, já é possível contabilizar. Então, vamos dizer assim, vocês receberam essas 3 assinaturas hoje, hoje é dia 26 de agosto. E aí vocês colocaram que já iniciaram o estágio amanhã, dia 27. Já pode contabilizar. Agora vocês estão fazendo estágio lá desde o dia 20, mas vocês só solicitaram a assinatura agora. Não, ele só conta a partir do momento do termo de compromisso assinado, porque ele é o seu contrato. É como se a gente estivesse fazendo um contrato de trabalho, vamos dizer assim. A gente não começa a trabalhar, eles não assinam a nossa carteira, ou não assinam o nosso contrato de trabalho, quando é por um período. Então, é a mesma lógica, tá? E é importantíssimo esse documento. Por que eu pulei, Isabel? Você foi da unidade 1 para a unidade 3? Por que eu pulei a unidade 2? O que tem na unidade 2? A unidade 2 vai abrir e ela tem uma avaliação individual. Ela é uma avaliação de vocês. Vocês vão pegar esse documento que está lá, uma avaliação, é uma autoavaliação. Vocês vão responder e vão guardar esse documento. É para enviar para você? Não. É para enviar para o núcleo de estágio? Também não. É de vocês. A palavra já diz, é uma autoavaliação. É uma avaliação que vocês vão fazer de vocês mesmas durante este processo de estágio. Vocês vão guardar esse documento e a lógica é que no final da disciplina, que vai ter a última autoavaliação, vocês comparem. Falar, eu me desenvolvi, eu percebi que eu estava precisando melhorar em tal aspecto, e quando chegou lá no final, eu percebi que eu consegui. Então, não é avaliativo, eu não vou corrigir, não precisa me enviar. Porque quando ela abre, vocês vão ver, poxa, não tem onde eu enviar, professora, não tem onde eu enviar a unidade 2. Mas ela é de vocês, tá? A partir da unidade 3, nós já teremos as atividades, sim, que vocês têm que me enviar. Então, qual é a primeira atividade que vocês vão ter? O relatório contextual. A produção do relatório contextual é uma etapa essencial no estágio supervisionado, pois permite que você consolide suas observações, presta atenção, suas observações de vocês, sobre o ambiente escolar. Ele não é complicado para preencher, tá, gente? É bem tranquilo. Esse documento deve apresentar as informações coletadas do contexto escolar, de forma estruturada, de acordo com o modelo. Isso é importante, porque às vezes a pessoa ela escreve um relatório e não me manda no modelo disponível. Tem que ser no modelo disponível, no item
modelo das atividades presentes na disciplina, tá lá na nossa disciplina. Você vai em modelos de atividades e vocês vão achar lá esse documento. Algumas pessoas já até acharam. O relatório é um registro das suas observações no campo de estágio. Sendo assim, a sua produção deve ser autoral, né? Tentar evitar o plágio e também de copiar de outro estagiário. E ele tem que ser individual, mesmo que você esteja realizando as atividades do campo, do estágio, em uma escola com outros colegas da sua turma da faculdade. Então, como vai ser esse relatório? Vai abrir a unidade 3, vocês vão pegar o modelo, vão preencher com as informações que já estão lá solicitadas. Depois de preenchida, precisa de assinatura, Isabel? Precisa de carimbo? Não. Só que tem uma questão, o relatório contextual ele não é para ser preenchido manualmente, não é à mão. Vocês vão digitar e aí vão colocar lá de volta, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, está disponível lá de unidade 3, e aí eu vou corrigir e dou o feedback de vocês, dou se está concluído ou não concluído, solicito se precisa de alguma alteração, tá? Mas é tranquilo. E eu também, lembro, vou estar acompanhando vocês. Todas as necessidades que eu perceber em relação de dúvidas ou questões sobre o relatório contextual, eu vou estar acompanhando, preparo aula para isso, preparo material da mesma forma. Fiquem tranquilos, tá? E aí, na unidade 4, nós temos o quê? O plano de aula, que eu confesso para vocês é a atividade que eu mais gosto, que é a questão do planejamento, que eu também vou apresentar o modelo para vocês. Eu já tenho até uma aula meio estruturada sobre o plano de aula. Eu preencho um plano de aula com vocês. Geralmente, eu deixo disponível um exemplo com 2 planos de aulas que eu preencho, né, como um exemplo para vocês e coloco lá no ambiente. Assim, tento disponibilizar todo o material que possa ajudar vocês, que possa auxiliar vocês, tá? Então, o plano de aula é uma ferramenta importante para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. É só um plano de aula que vocês vão ter que fazer, tá? Ele não é extenso, não, é bem tranquilo. Ele não é apenas um guia para o professor, mas também uma estratégia para promover a coerência entre os objetivos educacionais, as práticas pedagógicas e as avaliações. Além disso, proporciona organização, previsibilidade e flexibilidade, permitindo que o professor tome decisões pedagógicas fundamentadas e adaptadas à realidade da sala de aula. Um plano de aula bem elaborado é capaz de potencializar o ensino ao conectar os conteúdos às experiências dos alunos, aos recursos disponíveis e às diretrizes educacionais. A gente também vai ter uma aula que a gente vai falar sobre os documentos que regem a educação, porque eu acho que é importante a gente conhecer, né? Assim, ele se torna um elo entre a prática docente e o desenvolvimento integral dos alunos. Então, eu vou ajudar vocês nesse processo, explicando como preenche o plano de aula. Uma questão que eu vejo com os alunos que ocorreu no semestre passado, e era bom a gente evitar, que tem uma questão importante. O que a gente faz? Quais são as etapas da unidade 4, né? Que essa é a etapa da regência escolar. O que é regência escolar? Vocês vão estar observando a sala de aula esse período todo. Vai ter um dia que vocês vão marcar junto com o professor supervisor, que é aquele professor em sala de aula, para que vocês deem uma aula e ele observe. Ah, Isabel, vai ser uma aula do dia, eu vou ficar na aula o dia inteiro, são 4 horas que eu fico, são 4 horas de aula. Não. A gente indica que seja 1 hora de aula, só que vocês analisem. O tema, de preferência, eu acho que teria até mais lógica, vocês escolherem um tema que tenha relação com o que o professor vem trabalhando naquele momento, né? Para que ajude. Não precisam ser planos de aulas elaboradíssimos. Tem gente que quer fazer várias atividades ao mesmo tempo. Não é isso que a gente quer. A gente quer um plano de aula bem estruturado, bem organizado, onde você explique as etapas, que tem a parte de metodologia. O que é metodologia? Eu também vou falar sobre isso mais tarde, tá? Em outra aula nossa. Eu explico tudo o que vai acontecer no plano de aula, tá? Todas as etapas. O que é metodologia? É como se fosse a receita do bolo, entendeu? Vocês explicam, olha, vamos dar um exemplo. Minha aula vai ser uma contação de história. Que pode ser isso, gente. Às vezes a gente quer elaborar uma coisa gigantesca e não funciona. Vai ser uma elaboração, vai ser uma contação de história. Eu vou conversar com eles sobre essa história. E depois eu vou solicitar que eles façam um desenho. Vamos dar esse exemplo.
ou vou solicitar que eles recontem essa história para mim na nossa rodinha de conversa. Isso já é um tema de plano de aula, isso já é uma aula que pode ser pensada, tá? Eu ainda sugiro que fiquem no simples. Às vezes tem atividades de cores, onde você faz atividades que você mistura as cores e elas mudam. Isso as crianças adoram. Tem várias sugestões. Eu dou sugestões para vocês também, coloco lá no ambiente, disponibilizo para vocês. Então, assim, não é uma etapa nunca, acho que nenhuma etapa que vocês vão estar sozinhos e eu não quero que vocês se sintam assim. Vou estar sempre acompanhando vocês e explicando, porque eu sei que não é fácil. Isso fala de uma pessoa que eu tive grandes dificuldades em fazer plano de aula e fazer planejamento, porque a gente acha que é muito simples. É simples quando a gente tem a prática. Quando a gente não tem a prática, não é tão simples assim. Então, o que eu puder ajudar vocês e facilitar, eu vou fazer, tá bom? E aí, na unidade 5, a gente já está se caminhando para o final. Nós temos o relatório de análise. É mais do que um documento descritivo, né? Que é o segundo relatório e o último relatório. Ele é um documento pedagógico que organiza as descobertas e as reflexões feitas ao longo da jornada de estágio. Neste momento da sua formação docente, a produção deste relatório é uma oportunidade para registrar suas vivências, analisar o que foi apresentado e transformar essas experiências em aprendizados valiosos. No contexto da disciplina de estágio supervisionado 1, o relatório de análise tem a função de documentar e avaliar a vivência prática do estagiário em uma escola. Ele está estruturado em 4 partes, tá? A primeira é a apresentação das informações da escola onde o estágio ocorreu, uma reflexão de vocês mesmos sobre os aspectos que influenciam o ensino, a aprendizagem, a avaliação, como infraestrutura, recursos humanos e a comunidade escolar. Terceiro, a análise da prática docente observada e as atividades realizadas pelo estagiário. O que você observou? O que você pode falar sobre essa prática desse professor supervisor em sala de aula? Lembrando que sempre respeitosamente, porque até quando a gente tem uma crítica, a gente tem que fazê-la de forma respeitosa. E lembrando sempre que eu falo que a gente é um convidado na sala de aula desse professor. Tanto o plano de aula, eu esqueci de falar isso, tá? Como o relatório de análise, não precisa de assinatura da escola, assinatura de vocês, assinatura do núcleo, não precisa nada disso, de carimbo. Então, plano, relatório contextual, plano de aula e relatório de análise são 3 documentos que não precisam de assinatura de ninguém, tá? É só uma atividade mesmo, é uma atividade. E a quarta etapa é a avaliação das aprendizagens e os desafios que vocês enfrentaram durante o estágio. Também é bem tranquilo, tá? Quando fala assim, ai meu Deus, o que vai ter nesse relatório? Eu tenho certeza que vocês vão preencher ele super fácil, mas vai ser daquele mesmo esquema. Eu mostro o documento para vocês, a gente vai explicar cada etapa, tá bom? E aí, na nossa unidade 6, nós temos 2 documentos, que são os documentos finais, ao momento que a gente está encerrando o estágio. O primeiro é a ficha de comprovação de horas e o segundo é a ficha de avaliação de desempenho. Já na unidade 6, são documentos que a assinatura e o carimbo da escola, tá? Vocês não têm que não solicitar o núcleo, não precisa da assinatura de vocês, nada disso. É da escola, se faz necessário. Tá? São os 2 últimos documentos que precisa disso. O que é a ficha de comprovação de horas? É aquela tabelinha onde vocês escrevem o que vocês fizeram, o que vocês observaram, né? Durante o estágio de vocês e quantas horas vocês fizeram. Fizeram 4 horas de estágio, 3 horas de estágio, vocês vão preencher ali. Então, a ficha de comprovação de horas é o documento obrigatório que permite registrar de maneira detalhada todas as atividades desenvolvidas durante o estágio. Eu também vou apresentar esse documento aqui no nosso encontro online, tá bom? Quando a unidade 6 abrir, eu vou estar apresentando o documento para vocês. Fiquem tranquilos, vou explicar etapa por etapa, mas ele é bem tranquilo para preencher. Lembra que eu falei? Fazendo aquele exercício que a gente vem falando nas outras aulas, já vai anotando o que vocês estão observando, o que vem acontecendo em sala de aula. Lembra, não é para escrever o que o aluno está fazendo. Ah, hoje ele fez atividade da escola, de casa. Não, é o que vocês estão observando. Hoje eu observei a aula, a professora trabalhou com um tema com as cores, sobre as cores.
Aí você pode falar, se você fez alguma coisa, né? Eu ajudei no desenvolvimento da atividade. Você pode escrever isso. Hoje eu ajudei no desenvolvimento da atividade de mistura das cores, ou de pintura, enfim, né? São essas informações que vocês vão colocar lá. A ficha de avaliação de desempenho, o que que é essa ficha? Também está lá no modelo de atividades, né? De documentos obrigatórios. Você vai imprimir essa ficha, você vai entregar ela para o seu professor supervisor. Então, lembra que eu falei? No dia que você fizer a sua regência, o professor vai ter essa ficha, ele vai preencher, vai assinar e carimbar. Aí vocês vão escanear ela, tirar uma foto e enviar lá no ambiente. Todo esse material vocês vão ter que enviar no ambiente, tá bom? No espaço da unidade 6, e aí eu dou ok, dou concluído. Ah, Isabel, é muita informação. Eu sei que é, mas o que que eu estou fazendo? Preste atenção. Estou mostrando todas as etapas, mas nos nossos encontros online, eu vou falar de cada etapa individualmente, como eu fiz com o termo de compromisso. A gente não teve encontro, mostrei isso em todas as etapas que forem abrindo, tá? Em todas as unidades. Eu não quero que vocês se preocupem agora ou se desesperem, não. Tudo isso aqui eu não vou falar só agora, não. Eu vou falar todas as vezes que as unidades forem liberadas e vou apresentar os documentos para vocês, tá? Avaliação pelo supervisor do estágio e tem como objetivo analisar sua performance durante as atividades realizadas, durante a regência de vocês, a aula que vocês vão dar, tá? Então, assim, a gente tem meio que um cronograma, que deixa eu ver que tem... Ah, peraí, eu já fui embora. Deixa eu admitir uma amiga aqui. Nós temos um cronograma de entregas, tem o cronograma lá no nosso ambiente, esse aqui é um cronograma geral, sem as datas, tá? Mostrando só as etapas de entregas. Com as datas, o nosso cronograma está lá na disciplina, no nosso ambiente. Então, primeira unidade 1, é só para dar uma ajuda a vocês, para vocês entenderem como ela ocorre. Eu vou colocar esse cronograma também lá, tá? Então, nós estamos, no momento, no azul, na etapa da unidade, que é o termo de compromisso e carta de aceite. Vai abrir a unidade 2, mas lembra, por que ela não está aqui? Porque ela não é uma atividade para me enviar. Ela é uma autoavaliação de vocês. Então, vai dar para respirar um pouco nessa etapa. E aí, depois a gente pula para a unidade 3, que é o relatório contextual, que eu também vou apresentar para vocês e vou acompanhar vocês no preenchimento, tá? Depois, vamos para o verdinho aqui, que é a unidade 4, que é o plano de aula, que eu também vou apresentar ele para vocês em uma aula. E é aqueles que vão falar, poxa, Isabel, mas eu não consigo entrar nas aulas, quarta-feira, nesse horário, e eu super entendo. Só que o que que acontece? Elas ficam gravadas. Eu coloco o link delas no YouTube, justamente passo elas para o YouTube. Para quê? Para que vocês não tenham problema. Vocês podem assistir elas até do telefone, porque fica muito mais fácil. E eu coloco o link lá no nosso ambiente, tá bom? E aí, vamos para o amarelinho aqui, que é a unidade 5, depois do plano de aula, vamos para o relatório de análise. Depois do relatório de análise, a nossa última unidade, que é a comprovação de horas e avaliação de desempenho. Lá no finalzinho também, lembra que eu falei, vai ter outra autoavaliação, mas ela não é avaliativa, é uma autoavaliação, é um documento de vocês, tá bom? Tá passando? Deixa eu ver o que eu ver aqui. E o meu contato, aqui está o meu e-mail, é isabelcristi6car@alunounileia.com.br. O nosso encontro, né, como vocês já sabem, são todas as quartas às 7h30. E aí nós temos também o núcleo de estágio, o plantão. Tem aqui tanto o e-mail, eu vou disponibilizar lá, tá? O WhatsApp, e vocês vão acessar também. Podem abrir ocorrência pelo serviço de atenção ao aluno ou pela página de vocês também do aluno. O plantão online é sexta-feira, de 8 às 9, de 8 às 9, mas também vocês podem entrar em contato quando vocês solicitarem através da ocorrência, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que foi isso, gente. Eu espero que vocês acharam confuso? Podem me falar. Eu ajudei ou atrapalhei? O que vocês acham? E aí? Para mim foi ótimo, bem explicativo. Foi, Fabi. Que bom. E eu vou colocar esse PDF lá, tá bom?
que eu acho que dá um caminho. Eu acho que fica parecendo assim um caminho mais fácil do que você entrar, olhar a disciplina e ver unidade 1, unidade 2. Pelo menos eu tento explicar resumidamente cada uma delas, tá bom? Mas sempre lembrando que eu acho que isso é importante. Todas as etapas a gente vai explicar individualmente, todas as unidades, tá bom? Menilde estava com a mãozinha levantada. Pode perguntar, Menilde. Boa noite. Tudo bem, meu amor? Boa noite, professora. Eu comecei o estágio ontem, né? Uhum. E aí eu estou vendo aqui que tem que mandar o TCE, né? E a carta de aceite dentro do ambiente, até Isso. sexta. E aí a carta de aceite tem que estar assinada também, né? Pela escola. Assinada e carimbada, tá? Porque também teve gente que mandou ela só assinada e não mandou com carimbo. Tem que ter o carimbo da escola. E outra coisa, eu botei lá no TCE que eu iria iniciar dia 1º, porque eu fiquei com medo do tempo, né? Entendi. De Que da, assinatura. isso, porque das outras vezes eu tinha botado que ia começar tal dia, né? Dia 12 de agosto, aí Sim, mandei, sim. teve erro, voltou, né? Aí dessa vez, graças a Deus, deu tudo certo e eu botei para dia 1º. Só que o núcleo daqui da prefeitura logo, né, assinou, fez tudo bonitinho, eu enviei e também já me reenviaram e eu fui para a escola. Aí comecei ontem e é isso. Aí o que eu ia perguntar também é o que a senhora já falou aí, né? Era as minhas dúvidas. Ai, que bom. Fico feliz. Aí agora é só assistindo mais para entendendo e sabendo como preencher tudo. Mas você pode deixar, tá, Menildes? A gente vai preencher todos juntos. Fica tranquila. Eu sempre coloco como exemplo. Eu sempre preencho um de exemplo e deixo lá no ambiente para vocês. E eu deixo a aula gravada também, tá? Tá, mas não tem problema esse negócio que eu botei dia 1º e já comecei ontem. Não, a questão é só assim: vai contar as suas horas a partir do dia 1º, tá? Ixi, então eu já estou fazendo lá sem. Sem contabilizar. Mas assim, numa lógica de que você já tá, conseguiu tudo, eu acho que não é tanto empecilho assim, não. Acho que, sabe, você já tinha contabilizado as suas 200 horas, então eu acho que cabe. É bom que você vai se ambientando, já vai fazendo suas anotações, Ah, tá bom, então. tá? Obrigada. Nada. Ó, deixa eu ver aqui. Tem aqui. Não tem problema, tá, Renata? Você falou que vai precisar. Acho que você já saiu até, não sei. Se você saiu, não tem problema, tá? Fica tranquila. Quem tiver aula ou algo assim, a aula vai ficar gravada, eu vou colocar o link lá. Da última aula, eu já coloquei no YouTube, vou colocar o link hoje, tá? Quando acabar aqui, eu vou colocar lá, disponibilizar lá. A Valdenice botou. Professor, eu trabalho como auxiliar na educação infantil. Não tem como abonar. Só pode abonar quem é regente em sala, tá bom? De aula. Ela já saiu para fazer. Tá bom, sempre bom simulado aí para vocês, tá bom? Agora vamos lá. Lani. Oi, Lani, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem? Estou com várias dúvidas. Uma Pode falar. é é a Dalila que pediu para me perguntar para a senhora que ela não está conseguindo entrar na aula. Aí ela Tá. mandou assim, só uma parte do que ela está querendo, a dúvida dela. À frente, como exemplo, 26/8, cláusula 6, pendente preenchimento. Solicitamos revisar todo o documento após o ajuste, abrir nova ocorrência e anexar o TC legível atualizado. O arquivo deverá ser escaneado, convertido em PDF, os documentos com 2 páginas, mas deverão estar no mesmo arquivo. Aí ela quer saber, porque ela está fazendo o 2. Lani, eu vou te perguntar de novo. Ela quer saber. Ela recebeu essa informação do núcleo de estágio, é isso?
Só que ela está fazendo 2. Aí ela está assim que ela não consegue entrar. Aí ela queria saber como é que ela faz. Então, os encontros do estágio Ela supervisionado não está 2 ela é não tá conseguindo entrar. terça-feira. Ah, É, entendi. ela falou que não Então, está o conseguindo entrar. que ela tem que fazer? Ou mandar uma mensagem para a professora Luciana. Eu não sei o e-mail da professora Priscila. A professora Priscila é do estágio supervisionado 2. Solicitando isso, informando que ela não está conseguindo entrar. Ou para o professor Fábio, Tá bom, vou falar com ela. que ele é o responsável, tá? Acho que até para o professor Fábio é até mais fácil. Tá bom. Muito obrigada. Agora é a minha Nada, dúvida. meu amor. Tá. Agora é a minha dúvida. Aqui, Emilene, eu já vou te responder, tá, Emilene? Fica tranquila. Pode falar, Lani, querida. eu mandei o TCE, só que eu preenchi errado. Eu coloquei os horários todos que eu fico na escola, né? Aí não Aham, pode. Aí tem que ser só um horário, isso. né? Aí a dúvida da minha e da menina que tá me ajudando lá na secretaria é o seguinte: tem que pôr uma data também. Eu ponho essa data a partir de que dia? Então, o que acontece? Você tem que contabilizar, Lani, a gente tem que pensar assim, primeira coisa, quantos dias de estágio, essa é a conta que você tem que fazer. Quantos dias você vai fazer de estágio? Você já é de escola, então você vai fazer todo dia, não é isso? 4 horas. E aí, por que eu tô falando isso? Para você saber quando começa o seu estágio, quando vai terminar, você tem que fazer essa conta. Quantos dias você vai fazer de estágio e quantas horas você vai fazer por dia? A partir do momento, o professor Fábio disponibilizou uma calculadora para vocês fazerem isso, para ajudar no cálculo. E aí você vai contabilizar. Eu fazendo, eu vou dar um exemplo, tá? Não sei se é o seu. Eu faço todos os dias, de segunda a sexta, 4 horas de estágio. Quer dizer que por semana eu faço 20 horas. Para fazer 20 horas por semana, o meu total tem que ser 200 horas. Então, eu tenho que contabilizar. Se eu faço 20 horas por semana, para eu chegar às minhas 200 horas, quantas semanas eu tenho que fazer? Então, aí o que eu tenho que pensar? Se eu começar hoje meu estágio, né? Eu vou colocar, comecei segunda-feira. Segunda-feira foi dia 24. Dia 24 de agosto, eu comecei meu estágio. Aí você vai colocar 24 de agosto de 2026. A partir do dia 24, você vai ter que contabilizar quantas semanas você vai precisar para fechar as 200 horas. E aí você vai achar lá a sua data final. Eu vou colocar no nosso ambiente o linkzinho da calculadora para isso. Qual é a minha sugestão, que é a sugestão a orientação do próprio núcleo de estágio? Nunca coloque fechadinho. Ah, eu faço 20 horas por semana, então 5 semanas dão o quê? 100 horas, né? Porque 5 vezes 2, 10, 100 horas. Então, eu vou precisar de 10 semanas para completar as minhas 200 horas. Eu vou contar aqui, ó, 10 semanas direitinho no calendário e vou botar lá a última data? Não. Eu, como sugestão, coloco sempre uma semana a mais para que se houver qualquer ocorrência, tanta coisa pode acontecer, falta de ônibus, acidentes com a própria escola, falta de luz, uma greve, um feriado, um ponto facultativo, porque se tiver feriado, ponto facultativo, você não pode contabilizar suas horas. Então, sempre coloque um tempo a mais. Principalmente você que já está na escola, eu acho que para você é até mais tranquilo nesse sentido. Qual é a outra observação? Eu tenho que perceber qual é o final da minha disciplina. Não dá para contabilizar. A disciplina acaba no dia. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Eu posso até abrir o calendário aqui para gente. A disciplina acaba no dia 17 de dezembro. Ah, mas o meu estágio vai acabar lá no dia 28 de dezembro. Não tem mais disciplina. Então, tem que pensar nisso. Então, essas coisas são importantes. Para ajudar vocês no cálculo, o professor Fábio preparou um material. Eu vou disponibilizar ele lá no nosso ambiente, tá? Aonde que fica? Lembra? Fica lá no fórum de informações. Eu vou colocar lá para vocês e eu acho que vai dar um auxílio. Tá bom? Aí a outra dúvida.
Pode A falar. carta de aceite, eu já mandei lá no negócio. Só até me respondeu que eu mandei no lugar errado. A minha cabeça, eu troquei. Aí, na hora que eu mandar, o TCE, de novo, eu tenho que mandar ela de novo para a ocorrência, lá, na hora que eu abrir a ocorrência, ou não precisa? Não, se ele já dá com a assinatura da faculdade, não precisa. Você só me manda. Tá bom. Então tá jóia. Obrigada, viu, professora? Nada, meu amor, imagina. Fique à vontade. Eu vou olhar aqui antes. A Emilene, eu acho que as perguntas eram suas, né? Então, eu já vou abrir para você. A Valdenice, professora, estou no estágio 2, se tem alguma disciplina pendente. Estou com uma dúvida no estágio 2. Valdenice, sobre o estágio 2, eu não tenho informação, tá? Não tem como eu te dar informação sobre o estágio 2, é com a professora Priscila. Letícia, conta, tá? Se você participar do evento de 7 de setembro com a escola, ele conta assim como hora, tá? Atividade, festa junina, reunião pedagógica, reunião de planejamento. Vamos dizer assim, teve um dia de organização da sala de leitura, você participou com a professora supervisora da organização da biblioteca, vamos dizer assim, também conta, tá? Você sentou, a professora supervisora te chamou para você fazer o planejamento junto com ela. E aí vocês sentaram para isso, também conta, tá? Aqui, ó, o Matheus nos ajudou, ó. Botou o e-mail da professora Priscila, tá? Boa, Matheus, eu não tinha realmente, não. Emilene, você quer perguntar? Você quer que eu responda pelo fórum ou você quer perguntar por aqui? Professora, você que sabe. Tudo Você bem? que Boa sabe, noite. menina. Boa noite, meu É, amor, tudo bem? boa noite a todas. É assim, professora, eu comecei o estágio obrigatório agora, segunda-feira passada. Já estou na segunda semana, né? Legal. Que bom, graças a Deus. Estava com muito medo de não conseguir arrumar, né? Mas assim, tanto que eu pedi desculpa aí, porque eu cheguei agora bem no finalzinho, que é uma via-saca para chegar em casa, né? Não peça desculpa, tá no nosso horário ainda, tá bom? Acontece, eu super te entendo. Tá bom, professora, obrigada. E assim, eu estou muito por fora ainda do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer, então eu quero assistir. Eu fiquei preocupada só Tá. com isso, assistir tudo de novo para mim ficar mais a par, sabe? É só Eu essa acho que vai te daí. ajudar muito, tá? Eu acho que vai te ajudar muito. Onde estão as aulas? Tá no nosso fórum de informações, lá no ambiente. Ah, Tem o tá, link do YouTube. Você vai ter até a telinha, tá? Você vai ver até as tá. telinhas dos encontros. Da aula passada, eu já vou colocar hoje lá. E do nosso encontro, assim que o Teams liberar, eu consigo colocar também. Então, te ajuda. Eu Eu acho que quero, ajuda bastante, porque a gente é, conversou sobre muita coisa nos nossos encontros. eu estou até anotando aqui que tudo eu anoto e prego, né? Para mim. Tá certa. Eu também faço isso. Tá bom, professora, é isso. Obrigada. Nada, imagina, fique tranquilo. E, Emilene, faz esse esquema, tá? Tem dúvida, você não conseguiu entrar no nosso encontro, coloca lá no fórum que eu vou respondendo, tá? Sem problema nenhum. Tá bem. E tem hora que eu fico um Não pouco, fique com dúvidas. eu fico um pouco envergonhada por causa de hora, por causa de não saber alguma coisa ou outra, mas a gente tem que perguntar, né, professora? Não tem outro É. jeito. Quem pergunta quer eu- saber, né? E eu vou te falar assim, eu não quero que você fique envergonhada, porque nenhuma dúvida, assim, é boba. E eu falo isso por experiência, tá, Emilene? Eu entrei na faculdade e eu entrei para dar aula sem saber muita coisa. Porque às vezes, por isso que às vezes assim, eu me pego explicando coisa, o que que é um plano de aula, o que que é um planejamento. Porque eu entrei em sala de aula e saí da faculdade não sabendo muitas informações. E você sabe que às vezes era por vergonha de perguntar também. Então, assim, não Sim. tenha vergonha, fique à vontade, pergunte o que for. Eu acho que a nossa turma aqui, nossos encontros, eu vejo todo mundo segurando a mão de todo mundo e eu quero que você pense dessa forma. Todo mundo tem dificuldade. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto, vocês vão ver isso e eu me desculpo nesse sentido, mas eu não quero nunca que você peça desculpa por uma dúvida sua ou uma necessidade sua, porque eu quero que você se sinta acolhida nesse momento, porque eu também quero me sentir acolhida por vocês, porque a gente não sabe tudo, a gente erra. Eu tô trabalhando com educação desde 2006, quando eu me formei, e você sabe que eu aprendo coisas o tempo inteiro, coisas que eu não sabia, que eu não fazia ideia.
E eu venho aprendendo isso o tempo inteiro. Eu estou falando isso de verdade para vocês. Coisas que eu falo assim, meu Deus, eu estou há tanto tempo em sala de aula e eu não havia imaginado isso. Eu não tinha pensado nisso, eu não sabia que existia isso. Eu venho trabalhando agora, eu vou apresentar para vocês uma parte do meu trabalho com um autor novo, com uma teoria nova, que ele nem gosta que chame de teoria, que é a questão dos ateliês. Eu não sei se vocês ouviram falar dos ateliês e de Reggio Emília. Eu conheci há muito pouco tempo, eu estou completamente apaixonada. Eu venho trabalhando isso desde o ano passado e eu desconhecia. E tem toda uma vertente de pessoas que já vêm trabalhando com isso há muito tempo e eu não conhecia. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo com vocês e eu quero que você se sinta muito à vontade para isso. Fique muito à vontade mesmo, tá? Porque eu estou aqui para isso. Obrigada, professora. Nossa, não vou deixar de perguntar, não, pode ter certeza. Obrigada. E eu É estou isso. gostando muito, viu, professora? Tá muito legal. Ah, que bom. E outra coisa que eu falo assim, ó, tem orgulho, Emilene, você está num lugar, é o nicho onde vocês estão agora, todas vocês. Eu até me arrepiei aqui, assim. Porque eu sei que não é fácil a gente fazer faculdade. Eu fui uma pessoa que fiz faculdade à noite, eu não fiz online, que na minha época o online era mais caro, tá? Era bem caro. Nossa. Mas eu passei por todas essas dificuldades. Eu falo pro pessoal, eu já fui para a faculdade com o dinheiro da passagem de ida, sem o dinheiro da volta. Aí eu pedi emprestado e falava assim, ah, quando eu receber eu vou pagar. Eu trabalhava, estudava. E eu sei que não é fácil. E vocês estão no lugar agora que é incrível, gente, que é maravilhoso. Eu sempre falo isso. Fazer faculdade é você escolher uma profissão para você, você se formar, você escolher uma profissão que vai te sustentar. E vai, porque as pessoas falam assim, ah, professora não ganha, ganha, pode ganhar sim, a gente se sustenta. A gente se sustenta nossas famílias, nossa vida. Então, se apropriem desse espaço. Esse espaço é de vocês. Tem noção do. Provavelmente vocês têm o mesmo núcleo, ou muito parecidos com o meu. No meu núcleo familiar, eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade. E aí agora eu tenho primos mais novos que estão nesse caminho, mas ainda são poucos. De uma família muito grande, eu posso contar para você que nós temos 3 pessoas que fizeram faculdade, uma que está terminando agora. Então, assim, vocês estão num lugar que é privilegiado. Então, aproveitem esse espaço o máximo que vocês puderem, porque é de vocês, é o espaço de vocês. Ocupem esse espaço. Toda vez que vocês pagam a mensalidade de vocês, vocês pensam, eu estou investindo em mim, na minha formação, no que eu quero ser, no lugar que eu vou ocupar e que vou só aumentando. Porque vai ser a graduação, vai ser a pós-graduação, vai ser o mestrado, vai ser o doutorado. Então, façam isso, façam com garra, com vontade, sabe? Agarrem isso, porque numa população que a gente tem gigantesca, de milhões, vocês têm noção de quantos são os milhares, poucas pessoas que têm um diploma de graduação? São pouquíssimos, gente. Então a gente tem que ocupar esse espaço. Aproveitem. Fala, Matheus, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora. A minha pergunta é sobre a ficha de comprovação de hora. É Uhum. porque eu estava dando uma olhada, já estava meio que preenchendo ela. Tem problema porque vai passar dos 30 dias, eu Não tem duplicar a problema, aí você página pode e usar mais de continuar, uma tipo, ficha, tá bom? tá. E a outra é que tem 2 ou 3 dias eles que a escola faz um dia pedagógico. Seria que só Uhum. curso durante o dia, as crianças não estão. Conta, posso botar lá então. Pode. Se você está na escola e está fazendo parte do seu estágio, pode contar. Aí na sua comprovação você vai escrever exatamente isso, que foi um dia de curso, de aperfeiçoamento, que é perfeito, é ótimo, né? Tá, muito obrigado. Nada, Boa meu amor, noite. imagine. Boa noite. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Valdenice perguntou se o estágio 1 é educação infantil. O estágio 1 é educação infantil, o estágio 2 é ensino fundamental, tá bom? Ah, Valdenice, obrigada, imagina. Eu também acho, Lani, que aqui somos todos seres humanos maravilhosos e eu acho que a gente se ajuda. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer entre a gente é se ajudar. Como o Matheus fez, disponibilizou o e-mail. Então, se você tem uma informação, se você de alguma forma tem algo que você possa ajudar o seu colega, façam isso.
porque é bom também a gente receber ajuda às vezes, né? A gente se sente acolhido. Então, eu quero sempre que vocês se sintam acolhidos aqui. Esse é o nosso espaço. E acho que a principal coisa é o nosso espaço sem julgamento, sem certo e errado, sabe? É um espaço de troca de informações, de encontro. Eu estou muito ansiosa para mostrar para vocês as minhas práticas, para dizer o que dá certo e o que não dá certo, porque eu gosto muito também de ouvir a opinião de vocês. Então, se sintam livres para isso, até para criticar também. Eu acho que respeitosamente a gente ouvir uma observação que seja mais, né? Uma informação que possa nos ajudar de alguma forma. Olha, Isabel, eu acho que isso não está legal. Pode tentar fazer dessa forma? Também é válido, tá bom? Oi, Patrícia, meu amor, pode falar. Então, professora, não é nenhuma dúvida, não. Eu só gostaria muito de agradecer hoje, principalmente por essa aula. Eu acho que, assim, pelo seu carinho, pelo seu olhar, que eu vejo que você tem, assim, o maior cuidado de estar explicando tudo a gente. Hoje mesmo, assim, eu falei porque eu achei que ficou mais fácil, bem mais explicativo, até mesmo visualmente, para a gente olhar e compreender o passo a passo. Porque, assim, acaba que, por ser um primeiro contato, né, do estágio, então está todo mundo muito ansioso, todo mundo muito nervoso. Eu me incluo nisso, principalmente, né? Eu quero saber o que está acontecendo agora, mas eu quero saber como é que vai ser o final. E agora, com essa explicação, ficou mais fácil, porque assim, a Ai, gente que já bom. conseguiu compreender o que vai vir. Agora eu faço como as crianças, né? Então agora eu vou fazer assim, daqui a pouco eu faço isso, e amanhã eu vou fazer aquilo. Então, acho que assim, para mim, particularmente, ficou muito mais explicativo, muito mais fácil, né? Eu tive essa dúvida, foi por isso que eu fiz errado, eu coloquei o TCE lá Sim. na matéria, né, e teria que ser na ocorrência, mas é porque, assim, eu fiquei com muitas dúvidas, assim como a colega também, eu fiquei meio sem graça de ficar perguntando, porque eu achei que eu fosse a única que tivesse perdida, eu falei assim, já teve tanto vídeo, tanto isso, tanto aquilo, mas eu não estava conseguindo compreender o que estava se Aham. pedindo de fato. Eu tive uma dificuldade grande aí, por causa de uma documentação, enfim, graças a Deus eu consegui, né, então, assim... o que me atrapalhou foi isso, porque acabou que eu enviei ontem por um lugar, e pior que o meu coração estava pedindo assim, envia por aí, mas envia pelo outro também, mas eu fiquei preocupada de eu estar fazendo Aham. bobeira, eu falei assim, não, vou enviar e vou esperar ver o que vai acontecer. Enfim, assim, é mais para agradecer mesmo, principalmente por essa aula de hoje, assim, não precisa, mas eu acho que é válido, sabe, assim, a gente pontuar até isso, porque para mim foi importante, né, Ai, para que eu saber bom. agora qual vai ser o passo a passo, o que eu vou fazer, mesmo eu esperando, mesmo ele tendo orientação, mas eu agora já sei o que vai acontecer, como vai ser o processo até chegar ali, né? Então, assim, muito, Isso. muito obrigada mesmo, tá? Por essa aula aí, porque hoje foi. Não que as outras não foram boas, mas essa hoje foi show, bem, bem explicativa Não. mesmo. Eu te entendi, Patrícia, fica tranquila, eu super te entendi. E eu justamente deixo essa aula preparada assim, porque eu sei que é assustador, são muitas etapas. Não é uma disciplina que você, tem um material e vai ter atividade que você vai fazer. E realmente assusta, e fique tranquila. E uma coisa que eu quero que você sinta, todas vocês sintam realmente a vontade de dizer é isso, coloquem as questões de vocês. Eu me perco às vezes, eu me confundo, isso é super normal. E às vezes a gente fica com esse receio, será que eu tô falando alguma bobeira? Não está. Se é uma dúvida sua, não é bobeira, porque é algo que está te incomodando. E eu sei que são muitas etapas, e eu sei que é assustador. É assustador, sim. Por isso que eu até falo, olha, eu estou apresentando a disciplina toda, mas depois nós vamos no passo a passo para cada um desses documentos. Eu gosto de trazer os exemplos deles preenchidos com ideias fictícias, né? Vamos dizer assim. Porque, olha só, as dificuldades que eu fui aluna de pedagogia, eu me coloco no lugar de vocês. Eu passei por todas essas dificuldades, todas, todas. Quantas vezes eu fiquei na disciplina com dúvidas, sem poder levantar a mão, ou não querendo levantar a mão com vergonha, e eu passei a vida com aquela dúvida. Hoje em dia, meu lema é não ter vergonha de nada. Então, eu não tenho vergonha de nada. Algumas vezes, umas situações nos constrangem, mas eu tento sempre romper essa barreira, porque eu acho que isso também faz parte da educação. Isso é importante para a gente, até na nossa prática enquanto professor, porque também mostrar para os nossos alunos, em sala de aula, que aquele é o espaço deles, porque aqui não é o espaço para a gente aprender. Se é o espaço para a gente aprender, é o espaço para a gente ter dúvida. E as dúvidas são todas legítimas e importantes. Então, eu que agradeço vocês, agradeço sempre a disposição de vocês em estar aqui comigo. Eu gosto muito, eu já falei, eu gosto dos nossos encontros online.
Semana que vem, eu já quero trazer alguma coisinha para mostrar para vocês. Eu trabalho com algumas ideias que não são minhas, obviamente, né? Porque a gente vai aprendendo juntas. Eu trabalho com um cubo na minha sala, eu trabalho com um mini ateliê na minha sala. E eu faço as atividades com as crianças com esse mini ateliê. Eu vou trazer também, por exemplo, uma coisa que eu tinha muita dúvida em sala de aula, que eu ouvi as pessoas falando, são as documentações pedagógicas. LDB, BNCC, e aí eu ficava com aquela cara, ah, tá, tô entendendo, e não estava entendendo nada, não sabia quem era, quais eram esses documentos, o que que ele regia, o que que ele falava. Então, eu vou trazer essas explicações para vocês. Eu tento buscar, assim, coisas que eu tinha algumas dúvidas, ou que eu vejo que vocês têm dúvida, para tentar tirar essa dúvida de vocês. E vocês também falem, ah, professora, eu queria saber tanto sobre isso, se eu pudesse, se eu souber, né? Ou então a gente busca juntos, a gente faz. Porque esse é um processo que nós estamos juntos, aqui ninguém larga a mão de ninguém. E eu sempre falo, eu quero ver vocês lá na frente, como algumas já são, né, minhas colegas de sala de aula. Então, meu intuito é esse. Meu intuito é ver vocês o mais longe possível. Meu intuito é ver vocês quando vocês falam assim para mim. Eu tenho agora duas alunas que estão se formando e que uma já falou assim para mim, professora, eu vou fazer a pós. E é isso, faz a pós, faz o mestrado. Eu quero isso, que vocês vão muito, muito, muito longe, muito longe. Sucesso para vocês total, porque é isso que vocês merecem, assim. E não é fácil a gente estar aqui. Eu sei que não é fácil. Tem tanta coisa acontecendo na nossa volta e as pessoas acabam dizendo assim: ah, o online é muito fácil, você vai sentar. Não é fácil. Porque eu tenho certeza que enquanto muitos de vocês estão sentadas aí, ó, várias coisas em volta de vocês vêm acontecendo. Ou é filho entrando, ou é alguém querendo jantar, ou é comida que tem que fazer ainda, ou é coisas do próprio trabalho de vocês que vocês ainda têm que fazer, coisas do dia a dia de vocês, até o descanso de vocês, porque essa hora, quem chegou do trabalho pensa, ai, eu quero tomar um banho, quero descansar. E aí vocês não estão fazendo, vocês estão se investindo em vocês. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível desse nosso momento, sabe? Eu sempre falo isso. Eu não saio da minha casa, ou no caso, a gente está aqui, né, para fazer o pior do que eu posso oferecer. Eu saio da minha casa para eu ir lá para minha sala de aula para fazer o melhor que eu posso oferecer. E eu quero estar aqui com vocês, tentando sempre oferecer o melhor que eu posso oferecer para vocês. Porque isso diz muito de quem eu sou, diz muito de como eu valorizo o meu trabalho, o nosso tempo, como a gente valoriza o nosso tempo. Nosso tempo é muito valioso e a gente tem que usar ele com sabedoria. Então, eu não vou entrar aqui para fazer qualquer coisa, vou ficar esperando aqui. Eu não consigo trabalhar assim, não quero trabalhar assim, porque o dia que eu trabalhar assim é porque eu já não gosto mais da minha profissão. Então, amem a profissão de vocês, façam ela com muito amor, com muito carinho, se dediquem a isso. Eu ouço críticas, mas não se deixem levar por essas críticas. Eu ouço as pessoas falando assim: ah, você faz isso, Isabel, gasta dinheiro na escola. É obrigatório? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a botar o seu dinheiro. Mas eu gosto de fazer coisas que também facilitem o meu trabalho. Eu gosto de fazer coisas diferentes, e isso me exige, e eu faço com prazer. Quando eu não posso, eu não faço, eu faço de outra forma. Existem diversas maneiras. Se eu estou trabalhando em casa, eu falo, ah, estou trabalhando, não faço nada em casa, eu não trabalho. É um direito da pessoa, é uma escolha dela. Mas eu gosto, sim, de aprender, eu gosto de ler, eu gosto de conhecer coisas novas. Mas eu também gosto de sair, gosto de me divertir, e eu faço tudo isso. Nada me impede, porque me aperfeiçoando, me melhorando, me faz bem. E aí também eu sei que é de cada um, é do gosto de cada um, mas sejam os melhores profissionais que vocês puderem, sejam mesmo de verdade, que é para vocês. Vocês vão estar valorizando esse tempo de vocês aqui. Então, assim, eu também tento buscar sempre valorizar o tempo de vocês aqui, sempre. A gente vai sempre estar fazendo assim, tá? É isso, falei demais. A Kelly perguntou. Kelly, eu entrei lá e corrigi todas as atividades, tá? Ontem e hoje eu corrigi todas as atividades que estavam lá. E quem precisa de alguma alteração, eu escrevi lá. Então, dei uma olhada, quem enviou e tal, porque eu coloquei todas as observações, tá bom? E eu corrigi o seu. Ah, tá bom. Você mandou de novo? Eu vou olhar, tá, Kelly? Mas eu olhei hoje, tá? Terminei agora de tarde. Então, se bobear, eu já até corrigi o seu. Eu não sei que horas que você mandou. Ah, imagina. Falei de verdade, Claudiane. É pra gente, tá? Ah, então tá. Então, eu ainda não olhei, Kelly, que você mandou agorinha. Mas eu vou olhar, tá bom?
Gente, é isso. Boa noite, tá? Eu adorei o nosso encontro. Eu vou terminar aqui, vou colocar lá a nossa aula, vou disponibilizar a aula da semana passada, tá bom? E essa daqui, assim que o Teams liberar, eu também coloco ela, que eu gostei muito do nosso encontro. Eu gosto de todos também, Patrícia, mas acho que hoje realmente foi especial, tá bom? Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa Mas qualquer noite. dúvida já sabem. Coloquem lá no fórum. Obrigada, boa noite, professora. Desculpa eu perguntar, mas seu pai, como é que está? Ainda está internado, Fabiana. Assim, mas ele está se recuperando, sabe? Mas ainda não tem previsão de alta, não. Mas está Vai se ficar tudo recuperando, bem, se Deus quiser. Tá bom, tá bom? melhoras. Tá, obrigada, Beijo. tá, meu amor? Tchau, meninas. Vou parar aqui a gravação.